Então, pessoal, boa noite. Obrigado aí pela presença. A gente está experimentando isso pela primeira vez, né? Nós nunca fizemos, então é uma novidade para a gente também. Nós estamos trabalhando com esses cursos online desde o ano passado e era sempre um desafio essa coisa das pessoas se conhecerem, né? Porque normalmente os cursos envolvem muitas pessoas e a gente tem dificuldade, né? E perde uma oportunidade dos cursos presenciais, que é exatamente a interlocução, a identificação de parcerias e de possíveis trabalhos conjuntos, né? Então a gente pensou aí nessa ideia do café virtual. Não sei se o pessoal foi muito em cima da hora, talvez, mas enfim. Eu sou daqueles que sempre aproveitam a oportunidade, independente do número de pessoas, né? Então, para mim, já estamos aqui com um grupo seguramente importante para a gente se conhecer e conversar a respeito. Seja bem-vindo aí, Camille. Bom, eu acho que eu não preciso falar muito hoje, né? Vocês já me conhecem. Vou deixar aí a palavra para vocês, né? E se apresentarem. Como somos poucos, podemos falar com mais calma, contar um pouco mais a história de vocês, enfim. Então, fiquem à vontade. Quem quer começar aí? Tem esse candidato para começar? Posso ser eu. Então, vai lá, Camille. Vai lá. Eu acho que, só um minutinho, Camila, eu acho que seria bom a gente desligar o microfone, talvez, não sei, para ela poder falar e qualquer coisa a gente interage depois. Ok. Camila, então, fica à vontade. Ai, meu Deus, eu sou um pouco tímida, mas, enfim, meu nome é Camille, eu trabalho na Comissão de Meio Ambiente da Câmara do Rio, eu sou advogada, trabalho com um colega que é da área há muito tempo, né, chama Roberto Rocha, trabalhou no Executivo, né, na Prefeitura há muito tempo, e foi um desafio novo para mim essa comissão. Eu já cuidava da Comissão de Meio Ambiente antes, e aí, por isso, naturalmente, né, eu fui chamada pela presidência do meio ambiente. Quando eu saí dos direitos humanos, eu fui chamada para a Comissão de Meio Ambiente e me apaixonei pelo tema. Aprendi muito com o Roberto Rocha, que é um urbanista maravilhoso, né? Trabalhou dentro do Executivo, então, para cobrar do prefeito, ninguém melhor do que alguém que já esteve do outro lado do balcão, né? E, enfim, eu sou civilista, me formei com 22 anos, eu estou com 50, então advoguei a vida inteira e agora eu estou querendo entrar nessa área ambiental porque eu me apaixonei completamente. Fui criada, enfim, num sítio no Rio de Janeiro, é um privilégio enorme, né, no Alto da Boa Vista, e era uma chácara. Enfim, os meus pais, eu vivi a vida inteira no mato, indo para o mato acampar e tudo, então eu tenho essa ligação já muito antiga, né, muito forte com a natureza. Surfei, então eu me apaixonei, foi natural até, eu acho, me apaixonar pelo tema. Então, acho que espero ter feito aí um briefing razoável. Vamos lá. Agora eu vou desligar aqui o meu. Bacana, Camila, esse trabalho de assessorar, né, as decisões políticas é muito importante, né? Faz uma diferença gigante para a gente. Muito bom tê-la conosco. Obrigado, Camila. Pessoal, quem mais agora? Nesse candidato? Guilherme. Guilherme, vai lá, Gui. Abre essa câmera. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Guilherme. Eu peço desculpas, primeiramente, porque a câmera do meu notebook não está funcionando. Tá? Eu queria que tivesse aberto aqui para vocês conhecerem melhor. Tá? Eu sou formado em engenharia ambiental e também tenho especialização em áreas protegidas, né, no Instituto Federal aí de Barbacena, onde o professor Magela, né, é professor, e também
mestrado em Geografia, tá? Então, na UFSJ, que é na Universidade Federal de São João del Rei, é um município aí, vizinho aí de Barbacena, tá? Então, é um prazer, né? Eu tenho ajudado aí na organização, colaboração do Grupo de Pesquisas em Áreas Protegidas, o GAP, né? Junto com a ONG Grupo Brasil Verde, né? Tenho liderado aí projetos, né? Tenho feito pesquisas científicas relacionadas às áreas protegidas no geral e também tenho conversado, né? Participado de eventos científicos, tá? Então, assim, eu estou à disposição, caso alguém queira, né? Eu acho que também depois, Magela, a gente pode talvez trocar, né? Talvez, né, nas nossas experiências, conversar sobre isso também e, né, trocar redes sociais, o LinkedIn, quem tiver, ou, né, e-mail, enfim, né, fazer uma rede de contatos aí, que é importante. Agradeço a todos. Muito obrigado. Valeu, Guilherme. A gente depois, talvez, quando o curso acabar, a gente tem mais uma aula. Depois dessa última aula, a gente pode propor isso ao grupo, quem Sim, quiser compartilhar os contatos lá. Guilherme é um parceiro, já trabalha comigo há uns 10 anos, né? isso, por aí. Eu sou Já velho de... fez várias ações nossas e sempre nos ajudando aí com o dia a dia dos trabalhos e liderando algumas ações também. Isso. Obrigado, Guilherme. Valeu, Major. Agora, quem é esse candidato? Lucimar? Pois não, Lucimar, fica à vontade. Boa noite. Boa noite a todos. Como já fui apresentada, sou Lucimar. Há pouco tempo, em 2024, nós conseguimos a portaria para a nossa RPPN em Carrancas, Minas Gerais. Várias eram as preocupações que nos levaram a tomar essa iniciativa. Então, ainda estamos fazendo plano de manejo com a UFLA, com o coordenador Marco Aurélio, os alunos que fazem parte da NEUC, que é o Núcleo de Estudo de Unidade de Conservação da Universidade Federal de Lavras. Então, a gente ainda está nesse processo da elaboração do plano de manejo, e participar desse curso, para mim, foi algo, era tudo que eu precisava para entender. Sou professora, me aposentei em 2016, e até então a gente, com essa propriedade aqui em Carrancas, passamos por alguns desafios. Como a propriedade termina no Rio Capivari e dentro da propriedade nós temos algumas cachoeiras, as pessoas subiam o rio, entravam na minha propriedade, acessavam as cachoeiras. Tem um lugar chamado Racha da Zilda que há momentos com chuva, cabeça d'água, por ser um cânion. Então a gente estava preocupado demais como conseguir fechar o rio, para que as pessoas não entrassem na propriedade sem nosso monitoramento, sem profissionais trabalhando. Outra questão foi que fomos informados que uma mineradora já estava atrás de licença de lavra e impactar muito as cachoeiras da nossa propriedade. E aí, com isso, a vontade que tínhamos de transformar a propriedade numa unidade de conservação nos fez, então, tomar essa iniciativa em final de 2023. Só conseguimos a portaria final de 2024 para registrar em cartório. Mas aí estamos nesse processo de muito aprendizado, de muita vontade de fazer diferente. Hoje nós temos o controle da entrada dos turistas na nossa propriedade, conseguimos fechar o rio, colocamos pessoas para orientar, profissionais para trabalhar. Dentro do cânion chamado Racha só entra com guia credenciado, enfim, seguro de vida e todo um processo que a gente tem buscado de melhorias, de gerenciamento de risco, que a gente pode fazer de intervenção nas trilhas sem interferir muito no ambiente natural. Mas, enfim, esse processo foi uma virada de chave para nós que nos traz muito desejo de aprender. E agradeço muito o professor Magela e todos os professores e pessoas envolvidas, que para mim foi além da expectativa. Estou muito satisfeita, agradeço muito e quero aprender muito. Tenho muitas dúvidas, muitos questionamentos,
mas não é numa apresentação de hoje que eu vou conseguir, mas tenho certeza que o curso já abriu um leque de pensamentos e cabeça fica borbulhando, com vontade de aprender mais e poder trabalhar e contribuir da maneira que a gente pode, tanto para o turismo responsável, seguro, quanto com a preservação do ambiente. Nós estamos no Cerrado, transição com Mata Atlântica. Quando a gente faz o georreferenciamento, a informação é que nós estamos numa Mata Atlântica, mas quando a gente está aqui, sabemos que é Cerrado, Campo Rupestre e Mata Atlântica. Então, é um ambiente muito interessante, de uma biodiversidade linda. Então, a gente já tem algumas pesquisas de fauna e flora pela UFLA, pela Unicamp, e estamos agora com um grupo de 29 alunos do NEUC, entusiasmados a ajudar a gente a fazer esse trabalho interessante e prazeroso que a gente tem vivido nesses últimos tempos. E só o último detalhe. Eu e meu marido, João, casamos no ano 2000, na Cachoeira dos Anjos. Depois viemos comprar a propriedade. Então, é uma propriedade que tem uma história muito linda, de construção, de carinho com o lugar, com a família. E isso tudo nos faz ter mais vontade ainda de construir essa história de uma maneira diferente. E uma boa noite. Que legal, Lucimar. Parabéns pelo esforço, pela contribuição que você e outros RPPnistas trazem para a sociedade brasileira, né? E que bom que vocês têm o apoio aí do Marco. Marco Aurélio foi meu orientador de doutorado, Lucimar. Eu trabalhei com ele, quer dizer, ele me acompanhou durante o tempo e acompanhei a fundação do NEUC, participei de muitas ações lá também. Então, que bom. Eu estou aqui perto e ainda não conheço Carrancas, preciso ir aí conhecer. Precisa conhecer. Outra pessoa que nos deu assim, grande apoio foi o Coruja, Vinícius Coruja é parceirão nosso. Nós temos, pessoal, só para eu não ir perdendo o fio da meada, eu vou fazer algumas pequenas intervenções. A Lucimar citou o Coruja é um grande parceiro, é do Brasil Verde também, e como eu disse para vocês, nós temos um programa de cursos online, né? Então, a gente está terminando esse agora do SNUC, já em junho vamos começar um sobre educação ambiental e etnoconservação, aí depois nós temos um sobre governança de unidades de conservação, e a gente termina o nosso ciclo com um curso sobre turismo de natureza, que é um curso sensacional também, que o Coruja é um dos instrutores do CIVAR, por isso que eu lembrei disso. Coruja é turismólogo, com muita experiência, já chefiou a RPPNs, né? Tem muita experiência, está lá passeando na Europa agora, um pouquinho, depois volta para participar do curso conosco, mais no final do ano. Mas obrigado, Lucimar, parabéns pelo trabalho. Quero continuar fazendo os cursos, viu? Pode ter certeza que eu vou estar presente em outros. Vai ser um prazer tê-lo conosco. Lucimar, então a gente pode dizer que a RPPN, né, o trabalho de vocês aí na região, salvou o Rio Capivari, então, né? Porque a presença de uma RPPN ali freou um pouco a mineração na região. A nossa vontade estamos já iniciando uma campanha de mais RPPNs para ver se a gente consegue fazer um mosaico de pequenas RPPNs em Carrancas, porque temos um plano diretor que foi aprovado em 2015, impedindo mineração e outras coisas, mas nós temos um executivo atual que está tentando mexer nesse plano diretor, já tivemos uma audiência pública, mas as coisas estão ainda numa briga aqui para que facilitem a devastação. Então, com essa campanha, a gente já conseguiu 5 proprietários que estão iniciando também o processo para RPPNs aqui. E que a gente consiga mais e mais pessoas, porque temos um cenário lindo em Carrancas, muitas cachoeiras, uma serra maravilhosa, e não podemos perder para mineração nem para carvoaria aqui. Amém. Beatriz, aproveita e se apresente, então. Tá bom. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Beatriz, mas podem me chamar de Bia. Eu sou bióloga, tenho mestrado em biologia animal, sou bióloga pela UNB, né, e fiz o mestrado na UFMS. Na UNB eu fui aluna do Helber Brandão e na UFMS fui aluna do Diego Santana. São 2 grandes amigos hoje em dia. Hoje eu sou gerente de uma ONG do Instituto Araguaia. O Instituto Araguaia fica na região do Cantão, não sei se todo mundo já ouviu falar, mas fica no oeste do Tocantins, na divisa com o Pará já.
E é um novo destino turístico que a gente está tentando promover aqui na região, porque todo mundo acha que Tocantins só tem o Jalapão, né? Aí hoje em dia a gente já está tentando incentivar o conhecimento sobre a região do Cantão, as Serras Gerais também, que é um complexo de cachoeiras também muito bonito que tem aqui. E aí aqui no Instituto Araguaia a gente está num ecótono também, está numa área de encontro entre o Cerrado e a Amazônia. Então, aqui é onde é a Amazônia Tocantinense. E aí a gente tem a missão de comprar terras aqui e transformar em RPPNs para fazer um corredor da biodiversidade, porque do outro lado do rio fica o Parque Estadual do Cantão, que é um parque estadual, né? O governo faz a jurisdição ali, e a gente compra terras do lado de cá do rio para poder criar essas RPPNs. Aí hoje nós temos 3, e fazemos a manutenção delas, né? Que é cuidar praticamente, né? Eu fico falando que criar RPPN é a parte fácil, apesar de ser muito difícil. Mas depois manter, para mim, é a parte mais difícil, assim, que é você fazer patrulha, né? Evitar a entrada de caçadores, de pescadores ilegais. Aqui é uma região que tem muitos lagos. Fazer os aceros, a gente está, inclusive, essa semana começamos a fazer os aceros, se preparando para a época da seca, combatemos incêndio, quando tem algum incêndio, ameaçando as reservas, e também trabalhamos educação ambiental. A gente tem um centro de educação ambiental na cidade, onde a gente faz atividade com as crianças, faz cursos de capacitação com os adultos também, e a gente tem um projeto de monitoramento das ariranhas aqui da região desde 2010. É o maior projeto de monitoramento dessa espécie, ininterrupto, assim, né, desde 2010 até hoje. E no ano passado a gente começou a investir um pouco nessa questão do ecoturismo, para desenvolver aqui um ecoturismo sustentável, de base comunitária. Então a gente está fazendo cursos com as pessoas em Caseara, que é a cidade aqui mais perto, cursos para, enfim, formação de guias, primeiros socorros. A gente faz parceria, né, com o Senac, com outros órgãos para trazer esses cursos para cá. E abrimos as trilhas agora para visitação. Temos passeios de barco, tem as trilhas a pé também. E, assim, é uma área maravilhosa, porque quando a gente pega para olhar no mapa, nessa divisa ali do Cerrado com a Amazônia, a região do Cantão é a única região que ainda está de pé. Então, a gente tem esse privilégio de estar aqui no Cantão fazendo essa resistência, né, dessas áreas. Então, é muito massa, assim, você está andando na trilha, no meio do cerrado, do nada vira um igapó, uma floresta alagada, amazônica. Então, é uma região muito bonita. Quem tiver interesse, né, é só digitar no Google Visite o Cantão, que a gente criou um site também para divulgar aqui a região, oportunidades aí para as pessoas. E o objetivo é gerar renda para as pessoas aqui na cidade, para que elas parem de caçar e vejam que um veado vivo vale muito mais do que um veado morto, né? E aí, enfim, fazer essa geração de renda através do ecoturismo de base comunitária. É isso. Bacana, já está na minha lista também para eu te visitar aí, viu? Pois é, vale muito a pena. Tocantins merece mais reconhecimento. Vou e ainda vou dar um curso aí para vocês, presencial. Pois bem, Ixi, será muito bem-vindo. Alguém agora, pessoal? Quem? Cristina, vai lá, Cristina, por favor. Me apresentar. Boa noite, então, eu sou Cristina, eu sou pedagoga por formação, sou servidora pública aposentada, nasci em São Paulo, mas eu já moro há 30 anos em Brasília. E quando eu vim para Brasília, eu conheci um senhor que eu vou contar um pouco a história dele aqui, porque tem tudo a ver com o que eu estou fazendo agora, né? Ele se chamava professor Jaci, era um ambientalista, era meu vizinho. E aí eu acabei conhecendo a área que ele comprou em 1970, pertinho de Brasília, é Goiás, mas é grudado em Brasília, assim, né? E ele comprou em 1970, eram quase tudo pasto, ele restaurou o cerrado, foi restaurando aos poucos, com a ajuda de voluntários, né? E foi assim que eu conheci ele, eu entrei como voluntária, e, enfim, a área hoje em dia é um cerrado muito bonito,
Em 2019, bom, naquela época, né, nos anos 90, a gente fazia um trabalho de educação comunitária em volta, com as educação ambiental com as comunidades em volta da reserva, né? A gente já chamava de reserva naquela época, embora não fosse formalmente. E depois veio uma barragem, né? Fizeram a represa de Corumbá 4, as comunidades foram muito afetadas, muita gente foi desapropriada, isso quebrou um pouco o trabalho nas comunidades e a gente acabou se voltando mais para o trabalho de restauração do cerrado na própria reserva e construiu uma escola de educação ambiental dentro da reserva. Em 2019, a gente formalizou o nosso grupo como associação, né, Associação Reserva Cachoeirinha, e também em 2019 a gente conseguiu o reconhecimento de 2/3 da área como RPPN, né, então a área tem 130 hectares, 90 é de RPPN. E em 2022 ele veio a falecer, mas ele deixou a área em testamento para uma fundação de natureza ambiental, que é a Fundação Cachoeirinha, e ela é dedicada à preservação da área de toda a reserva, né, inclusive da RPPN, é lógico, defesa do cerrado e educação ambiental. São as 3 principais finalidades. Houve no início um certo embate com a família, porque a família dele não gostava do projeto, os filhos não queriam continuar, então teve uma certa questão. Enquanto isso, a associação foi cuidando da área, mas, no fim, a família aceitou e agora a gente está na fase final de constituição da fundação, então, provavelmente, a associação vai terminar até o final do ano e a fundação é que vai continuar cuidando. Eu, atualmente, sou a diretora-presidente da associação e, por isso, me vejo, assim, num papel de... aquela questão de transição da RPPN que vocês mesmos de vez em quando falam, né? O problema geracional. A família não estava de acordo, não era o intuito dos filhos continuar esse projeto. Então, a solução que ele encontrou, em conversas conosco, tudo foi o da fundação, né? E coincidiu de eu me aposentar na época e eu falei, não, então, se a família não quer fazer a fundação, eu vou juntar o grupo aqui da associação e a gente está continuando. E aí vem o desafio da manutenção financeira, né, da área, então a gente está analisando possibilidades. Enfim, a gente tem uma bela área para desenvolvimento de bioeconomia, né, só que nós não temos ainda o plano de manejo, embora a área já tenha, a RPPN já tenha mais de 5 anos, mas a gente precisa, então, agora fazer esse plano de manejo, e enquanto isso, mesmo fora da RPPN, a gente já pode começar a trabalhar com turismo, a gente quer fazer coleta de sementes para restauração, a gente quer ver se consegue fazer com a comunidade em volta, né, entrar para a cadeia do Baru, enfim, conhecer possibilidades de tanto manter a área, quanto ajudar que a comunidade em volta, que já está muito entrando naquele clima do agro, assim, né, que eles valorizem o cerrado em pé, possam obter renda com o cerrado em pé junto com a gente, para a gente poder manter a área e ser um centro de apoio para a manutenção do cerrado em pé na comunidade em volta, né? A gente está a apenas 65 quilômetros de Brasília, então a gente tem muito espaço, além dessa parte da coleta de sementes para restauração, de coleta de baru ou outros frutos do cerrado, e de também coisa para paisagismo, né, plantas, principalmente gramíneas, arbustos e tal, para paisagismo de cerrado, né, que a gente tem uma variedade incrível de gramíneas maravilhosas lá, que são muito boas para o paisagismo naturalista, de cerrado, né? Além disso, a gente tem
uma bela área próxima de Brasília, boa para desenvolver um turismo, mas não qualquer turismo, né? A gente queria um turismo educativo, um turismo muito voltado para crianças, na questão de interpretação, de educação ambiental, né? E também a gente quer ver se junta com um grupo de pessoal que faz avistamento de fauna, de pássaros, porque esse sim é um turismo adequado para a gente, não o ecoturismo, né, que o pessoal às vezes entende que é só entrar para curtir a cachoeira e nem sempre não agrega na questão da educação ambiental necessariamente, né? Pode ter um banho de cachoeira no final, mas tem que ter algo de educativo, senão não é a finalidade da fundação e não está de acordo com a finalidade da RPPN, né? Então, e os cursos têm ajudado bastante, Magela, eu tive contato, né, com essa oportunidade dos cursos do Grupo Brasil Verde pelo grupo de RPPNistas, né? E aí eu fui fazer primeiro de turismo de natureza, depois o de educação e etnoconservação, e agora eu estou nesse do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e estou gostando muito. Parabéns. Obrigado, Cristina, sempre conosco, né? Prazer tê-la aqui e conhecer esse trabalho magnífico aí que vocês estão fazendo, né? Essa importância, realmente, o pessoal das RPPN fazem um diferencial para a sociedade brasileira. Precisam ser mais reconhecidos, né? E conta com a gente sempre, viu? Obrigada. Você precisa agora se organizar, você e todos, né, aproveitar para participar conosco do nosso curso de campo lá no Paraná, Expedição Mata Atlântica. É uma experiência incrível, pessoal, muda a vida das pessoas, a gente passa uma semana juntos, imersos, visitando unidades de conservação, inclusive RPPNs, né? A gente visita tanto a RPPN da Fundação Boticário de Proteção à Natureza, que é uma referência, né, mundial, até RPPNs de pequenos empresários. Então, você tem essa percepção de como funciona, desde uma mega RPPN, uma RPPN familiar, praticamente, além de parque, além de imersões com comunidades tradicionais. É um curso incrível, pessoal. Esse curso, ele é o nosso principal ação, ele já acontece, ano que vem vamos completar 25 anos de curso, vai ser a 34ª edição, e a gente já vai abrir inscrição agora mês que vem, porque a gente dá a oportunidade, são só 12 vagas, né? Então a gente dá a oportunidade das pessoas, inclusive, pagarem parceladamente e tal. É uma experiência incrível, pessoal. Ele sempre acontece na segunda quinzena de janeiro, é uma vez por ano só, né? E antigamente a gente fazia 2 edições, janeiro e julho, mas agora a gente só faz janeiro. Mas é uma experiência incrível. Quem quiser se organizar aí, pessoal, tem gente de outros países. Já temos, por exemplo, para a turma de janeiro, pré-inscrições de pessoas da Argentina. Então, quem quiser se organizar para estar conosco, já posso até dizer para vocês, essa próxima edição vai ser na última semana de janeiro. O curso vai ocorrer entre os dias 23 e 30 de janeiro. Então, depois, obviamente, a gente vai divulgar, colocar lá no grupo, né? Mas é realmente uma experiência incrível, pessoal. Se vocês não conhecem, pesquisem por Guaraqueçaba. É sensacional. Mas obrigado, Cristina, muito bom aí o seu relato. Obrigada. Eu fiquei sabendo do curso que teve em janeiro deste ano, do curso não, é um curso, né? É um curso. Deste ano, só que assim, questão tanto lá da Cachoeirinha, né, da RPPN, que a gente tem por enquanto, pouquíssima gente botando a mão na massa mesmo, e enfim, é difícil me afastar, quanto questões familiares, né? Eu tenho que me organizar, mas eu tenho muita vontade de participar, e eu acho que tenho muito a aprender com uma experiência dessa, assim. É sensacional, realmente mexe com a vida da gente. Bom, quem agora, pessoal? Esse candidato. Raquel, fica à vontade, Raquel. Raquel Luperini. Temos 2. Oi, gente. Raquel.
Boa noite, pessoal. Acho que não tem muita ordem dos tópicos, né? A gente só vai falando. Bom, eu sou a Raquel, eu sou formada em turismo e formada no mestrado em ecoturismo e conservação pela Unirio, pelo PPGEC. No mestrado, eu ingressei o OPAP, que é o Observatório de Parcerias em Áreas Protegidas. Então, a minha pesquisa ela foi o campus, o Parque Nacional de Jericoacoara. Hoje eu moro aqui na Vila de Jericoacoara, mas eu sou de São Paulo. Enfim, tive envolvimento aqui com o parque, acabei vindo para cá, fazendo mestrado. E o meu mestrado ele foi sobre a concessão aqui, mas olhando, né, o que permeia o meu caminho sempre foi o turismo comunitário. Então, eu sempre estou querendo ver como que a comunidade está se envolvendo. E quando eu ingressei o OPAP, que é o Observatório de Parcerias em Áreas Protegidas, isso para mim sempre foi muito forte. Então, a gente decidiu pesquisar, porque a concessão estava recente aqui, estava chegando. A gente queria olhar como que a comunidade, então, estava se envolvendo nesse processo. E eu acabei estudando os encargos acessórios, que é uma cláusula dentro aí dos contratos de concessão, de apoio à visitação, em que a gente está entendendo como uma forma de repartição de benefícios, mas com todas as problemáticas aí que tem essa relação público-privada. Então, o OPAP ele enriqueceu muito toda a minha trajetória no mestrado. Hoje eu sigo com o OPAP após me formar no mestrado, né, entregar num programa que a gente está fazendo um projeto junto com o CNPq, que é um sistema de monitoramento das parcerias. A gente está fazendo um estudo em 13 unidades de conservação no Brasil, a princípio a nível estadual e nível federal também, as UCs. E, paralelo a isso, a academia, eu sou autônoma, e o que me segue, né, o que me faz está sempre assim viva é o turismo comunitário. Então eu tenho algumas experiências de consultoria em alguns lugares, e agora aqui em Jericoacoara estou tentando, junto com a secretária de turismo, a gente olhar para esse lado, para além do turismo loucura que é aqui, esse turismo mainstream, olhar mais para o entorno do parque, né? No meu trabalho do mestrado eu falei muito disso, do entorno do parque, para além da vila. E fazendo curso aqui com o pessoal, confesso que eu não consegui acompanhar todas as aulas ao vivo, mas estou aqui correndo atrás, assistindo as gravações, e foi no objetivo de agregar mais conhecimento, né? Porque durante o mestrado a gente tem todas as aulas, disciplinas, mas estar aqui é para somar ainda mais conhecimento, e tem sido muito rico as aulas que eu tenho assistido, e é um prazer estar aqui. Obrigado, Raquel. O pessoal do OPAP é bem parceiro nosso. Aliás, Cristiano, semana passada estávamos em Brasília, né, participando do seminário de áreas protegidas. Aí estava lá Camila, Heloíse, Yasmin. A Heloíse Botelho e a Clara Lemos foram minhas orientadoras no mestrado. A Heloíse foi orientadora também do professor Vanderlei, que foi meu aluno, que deu aula para vocês também. E que vai no próximo curso. Quando eu soube, já era em cima da hora, eu fiquei com muita vontade de participar, mas a gente estava organizando um curso de plantas medicinais do Cerrado, lá na Cachoeirinha, então eu não tinha como fazer outra coisa, porque a organização é sempre bem puxado, mas, nossa, eu fiquei com muita vontade de participar. Foi muito legal, foi sensacional. Mas que bom, acho que a Maria do Socorro se candidatou para ser a próxima. Maria, fica à vontade. Não sei se você está falando, Maria, a gente não está te ouvindo, seu microfone está desligado. Estamos te vendo, mas o microfone está desligado ainda, Maria. Só ligar o microfone. Agora sim. Boa noite, meu nome é Maria do Socorro, moro no projeto de assentamento Analice Barros, em torno do Parque Estadual do Cantão, Tocantins. Trabalho no parque, sou brigadista, sou extrativista. Minha formação é de enfermeira, mas hoje eu sou extrativista e trabalho no parque como brigadista. Me interessei muito por o curso, só perdi uma aula, gostei muito, você me incentivou
muito, aprendi muito. Tem uma Bia aí que me conhece, né? A Bia do Instituto. E eu fui para o parque, porque eu trabalho em entorno, aí fui ser brigadista, porque aqui queimava muito a reserva que passava para o parque, e aí eu fui aprender. Hoje eu já estou com 1 ano no parque sendo brigadista. E extrativista, eu comecei a ser extrativista desde 2019. Parei de estudar e agora, com o professor Mangela, eu quero ingressar aí nos seus cursos. E é isso. Será uma honra. Estou aqui. Será uma honra. Obrigado. E era isso. Conte conosco, Gostei Maria. Sempre muito. um prazer. Obrigado. A Socorro Obrigada. é uma grande extrativista aqui da região, faz óleo de macaúba, óleo de piqui, geleia de cagaita, né, Socorro? Esses são os Vários produtos produtos, naturais. muitos produtos. E a bacana. nossa reserva é cheia de mangaba, jatobá. E aqui a gente faz o vinagre do jatobá. Que legal. Como Socorro se criou fosse o uma vinagre. associação, Socorro. A associação hoje é Agricultura Familiar, Extrativismo, Raízes Apa Cantão. Da Legal, comunidade, Socorro. do Parabéns, projeto viu? de assentamento. Parabéns pelo trabalho. Muito legal. Quero conhecer também. Tá bom, Pessoal, obrigado. obrigado a você. Próxima pessoa, pessoal? Próximo. Alguém se candidato? Geraldo, por favor. Meu xará, Geraldo. Opa. Boa noite a todos. Professor, boa noite, colegas. Fica até difícil, né, diante de tantas mulheres com histórias interessantes, né, a gente contribuir com mais alguma coisa, mas eu vou dar o meu relato aqui pessoal, né. Eu sou biólogo, moro aqui no Rio de Janeiro, sou paraibano, né, e carioca de criação. Eu comecei minha vida profissional no Parque Natural Municipal Chico Mendes, né, um grande extrativista aí como a Maria do Socorro, mas é um parque municipal, um parque pequenininho aqui na cidade do Rio de Janeiro, tem 43 hectares. Eu ainda era estudante de biologia, recebi essa missão, eu tinha mais ou menos 23 anos de idade, hoje eu estou com 51, e foi uma experiência marcante, né? Eu fiquei lá por 10 anos, antes da Denise Monsores, Magela, que você conheceu, ela me substituiu na minha saída, né? Eu fiquei de 98 a 2008. E aí, quando foi em 2003, eu vi lá o Parque Chico Mendes, por ter sido criado para proteção da restinga, aqui no Rio de Janeiro, vocês imaginam que já não tem muito mais, né? E o jacaré de papo amarelo, que tinha ainda solto, assim, uma população de 200 animais, mais ou menos, né? Então, por conta dessa presença do animal, ele era ligado ao Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, onde eu era estagiário e virei subgerente, né, do setor Chico Mendes, e fui para lá, né? E aí eu estava no zoológico, vi que tinha um cartaz de um curso interessante, que era o AMUC, Magela, Administração e Manejo de Unidade de Conservação. Eu acho que eu fiz o penúltimo curso AMUC, para quem não conhece, era um curso do Departamento Norte-Americano de Parques, em convênio com o IEF de Minas Gerais, um curso maravilhoso, né? Eram 2 meses que a gente ficava no meio do mato, lá no Parque Estadual do Rio Doce, e a gente rodou algumas unidades de conservação, Taculomi, Caraça, assim, foi fantástico, né? E lá que eu tive contato, eu vi o cartaz, meu filho tinha acabado de nascer, Magela, e eu cheguei em casa e falei, amor, eu vi um curso, mas hoje eu não vou, porque são 2 meses, eu não vou não. Ela, não, você volta amanhã, se inscreve, fala com o seu diretor que você quer. E eu fiz isso. E aí eu fui escolhido, né, porque era uma seleção muito acirrada, fui fazer um curso e me apaixonei pelas unidades de conservação, né? Eu já era gestor, mas eu tive a imersão, né, e a gente dizia até que era o Big Brother, né? Porque lá a gente chorava pra caramba, que a gente estava longe da família, imerso naquela floresta maravilhosa, que é a beira do Parque Estadual do Rio Doce. Lá eu tive aula com vários professores maravilhosos, como a Sônia Widman, né, Magela, você deve conhecer, ela foi procuradora do IBAMA, e lá eu ganhei essa raridade aqui, Magela.
Snook, eu estava vendo a data, 19 de maio de 2003, né? Era o Snook comentado, tinha acabado de ser lançado, né? Um pouco antes, em 2000, depois teve o decreto 2002, e eu me apaixonei pelas unidades de conservação, né? De lá para cá, e como eu era carro comissionado, eu já estava com filho, eu falei, essa vida não dá mais para mim, eu preciso agora ter um pouco mais de responsabilidade, vou procurar concurso, comecei a fazer concurso público para tudo que era lugar no Brasil, passei para o IBAMA Manaus, mas aí tinha passado no Rio de Janeiro, com empresa de setor elétrico, não sei se, acho que a colega falou aí, alguma usina aí, Corumbá, né? Usina de Furnas, né? Então, assim, eu falei, essa tem vaga para biólogo, fui fazer o concurso, passei, e aí passei aqui para o Rio, fiquei, não, e abandonei o concurso lá de Manaus para analista ambiental, fiquei aqui no Rio de Janeiro, e de lá para cá, a empresa teve várias situações, virou Eletrobras, depois hoje em dia é Axis Energia, né? Eu estou lá, eu estou no departamento, hoje eu saí das unidades diretamente, mas eu ainda trabalho indiretamente, né? Eu estou no licenciamento ambiental de empreendimentos lineares, né? Principalmente linha de transmissão e subestações, e aí eu ainda consigo conectar a minha atividade profissional com as unidades de conservação. Então, hoje eu estou trabalhando junto ao Parque Nacional de Serra da Bocaina, Itatiaia, Tijuca, né? E a gente vai desenvolvendo, fechando parcerias com essas unidades de conservação, do que a empresa pode mitigar suas atividades que operam e transitam dentro da unidade, e a gente vai formando termos de cooperação técnica e vai contribuindo, né? Só voltando um pouquinho no passado, uma coisa legal, como eu tinha acabado de voltar, né, do AMUC, colegas, a gente tinha os parques municipais do Rio de Janeiro existem muitos, mas são pequenos e são desconexos, né? Então a gente começou a criar os corredores ecológicos, junto com o Jorge Antônio, não sei se vocês conhecem, Paulo Gama, né? Paulo Gama acabou de se aposentar aqui na prefeitura. A gente começou a criar os corredores ecológicos. Então o primeiro corredor ecológico foi a gente que criou, ligando o Parque Chico Mendes ao Parque Marapendi. Então o Chico Mendes tinha 43 hectares, a gente juntou mais 17 hectares, criou uma área de relevante interesse ecológico, e hoje você encontra capivaras, cutias, pacas, preguiças, jacarés, nem se fala, né? Transitando entre os dois parques. Do Chico Mendes a gente criou o segundo corredor, que era para o Parque da Prainha, o Grumari, e plantamos 19 mil árvores de Mata Atlântica. Então, assim, foi uma contribuição que eu deixei para a prefeitura, fico muito feliz, né? Foi pequenininha, mas foi o que eu pude fazer aí com esse conhecimento que a gente foi adquirindo aí do Snook, né? Que é apaixonante. Obrigado, gente. Muito legal, Geraldo. Sabe que, primeiro a Denise, né, fez curso conosco também, curso presencial, aí eu dava esse curso em Além Paraíba, que é perto do Rio, ela ia lá, e ia mais duas pessoas que gerenciavam outros parques municipais, eu não lembro o nome. Mas o AMUC, pessoal, era um curso realmente sensacional, todo mundo lamenta que tenha acabado, né? Minas Gerais teve um retrocesso aí nesse aspecto. Eu ia entrar para a equipe de professores do AMUC quando ele acabou. Não deu tempo de eu fazer parte, mas cheguei a dar aulas para outros cursos em parceria com a Universidade de Colorado aqui no Brasil, o SESC, né, doutor Iso? Você citou a Sônia Widmann, pessoal, para quem não conhece, a procuradora da República, né, e ela é considerada a mãe, ela é aposentada, obviamente, ela é considerada a mãe das RPPNs, né? Então, ela que criou todo o esboço legal para as RPPNs no Brasil, né? Quando ainda era procuradora do IBAMA, procuradora-geral do IBAMA. Eu tenho a chance de conhecê-la, né? de ter um contato com ela, mas eu queria indicar para quem quiser conhecer mais a história dela, tem uma entrevista, ela foi uma das pessoas que eu entrevistei na série Diálogos sobre Ciência e Natureza, que eu tive a chance de entrevistar essas figuras todas que construíram, né, inclusive o próprio Snook, né? E eu tive a chance de também fazer um curso, mas na época o curso que era dado em Curitiba, pela Fundação Boticário de Proteção à Natureza, exatamente pelos mentores do Snook, em 1998 ainda. Foi ali que realmente eu me consolidei nessa área, assim, como você, né? Eu falei, bom, o curso fez carimbou isso na minha vida, e aí nunca mais deixei de trabalhar com isso. E a nossa ideia de criar os nossos cursos foi exatamente para suprir essa carência também, né? Porque a Fundação parou de dar cursos,
o AMUC acabou, enfim, e a gente achou que essa era uma lacuna que a gente precisava ajudar a cobrir, porque é sempre uma grande oportunidade de troca de experiências, de crescimento profissional, né? Para além dessa relação eventual de instrutor, participante, mas, de fato, essa troca de experiência é muito rica. Então, obrigado aí, cara. Obrigado pelas lembranças aí. Eu acho que... Guilherme, vai lá, Guilherme. Só uma pergunta para o Geraldo, como que chama o parque que você trabalha lá no Rio? Não, que eu trabalhei, né? Hoje eu estou numa empresa de transmissão de energia, mas eu trabalhei no Parque Natural Municipal Chico Mendes. Foi homenagem, foi um dos primeiros parques do Brasil que homenageou, após a sua morte, né, do grande seringueiro e ambientalista. Tá, e fica localizado aonde, mais ou menos? Recreio de Bandeirantes, depois da Barra da Tijuca. Sim, sim. Bacana. Muito bom. Acho que a Ide e a Raquel ainda não se apresentaram. Uma das duas querem ou podem falar. Não? Estão só ouvindo? Não, Raquel. eu posso falar. Vai lá, Raquel. Peraí, deixa eu abrir minha câmera aqui. E aí, pessoal, boa noite. Eu cheguei um pouquinho atrasada, acabei não conseguindo ver a apresentação de todos, mas depois eu vou assistir. Histórias aí lindas, parabéns pelas trajetórias. Eu fico muito orgulhosa de participar e poder aprender um pouquinho com vocês também. Eu sou formada em administração, sou ex-aluna aí do curso de pós-graduação aqui do IF Sudeste, Minas Gerais, no campus Barbacena. Eu sou ex-aluna aí do professor Magela, faço parte do GAP e do Brasil Verde, né? Participo de algumas pesquisas também. E após a minha participação no curso de pós-graduação, eu acabei me interessando mais pela área ambiental e agora estou fazendo gestão ambiental aqui também no Instituto. Então, assim, ainda não tenho uma trajetória ainda, né, de grande colaboração aí com as áreas naturais, mas espero, né, chegar e algum dia ter uma trajetória parecida aí com os meus colegas. Então, atualmente, né, estou fazendo algumas pesquisas, participando de alguns projetos na área, e estou aí também à disposição para colaborar aí com o grupo. É isso. A Raquel está conduzindo uma pesquisa muito importante, pessoal, que que, coincidentemente ou não, é algo que também acabou acontecendo em outras áreas, que é uma avaliação dos riscos da visita em ambientes naturais, né? Isso a gente não tem muitas informações sistematizadas sobre isso, e nós começamos aqui no GAP já há uns 3 anos, né, Raquel? 3 anos, talvez, fazer um levantamento dos riscos que envolvem visitas em ambientes naturais, seja unidade de conservação ou não, tanto no Brasil quanto na América Latina. O primeiro trabalho já está para ser publicado, né? A gente depois compartilha com vocês, mas é um trabalho bem pioneiro da Raquel, tem sido muito legal, porque é importante a gente conhecer esses riscos, né? Muita gente acha que ir para a natureza, o maior risco é encontrar uma onça, uma sucuri, não é isso, né? Não é isso. Existem riscos muito mais sérios e muito mais importantes, né? Aliás, eu sempre digo que encontrar uma onça ou uma sucuri é quase que ganhar na loteria, né? As pessoas acham que elas estão por aí. Infelizmente, não. É quase uma loteria. A Ide escreveu aqui, pessoal, vou ler para vocês, né? Ela pede desculpa, deve estar com algum problema para se apresentar. Ela é Ide Martins, pedagoga, enfermeira, educadora ambiental, mestranda em sustentabilidade na EASH USP, na linha de gestão ambiental, com trajetória profissional voltada à educação ambiental crítica, à sustentabilidade e as relações socioambientais construídas nos territórios. É especialista em educação socioambiental e sustentabilidade, atua na articulação entre educação, participação social e formação cidadã,
promovendo práticas educativas voltadas à consciência ambiental, à coletividade e à transformação social. Ela atua na Rede Municipal de Educação de São Paulo desde 2010, com experiência na educação infantil, ensino fundamental e gestão escolar, integrando ações pedagógicas relacionadas à sustentabilidade, à gestão democrática participativa e ao fortalecimento do vínculo entre escola, comunidade e meio ambiente. Desde 2016, exerce função de diretora de escola, desenvolvendo projetos e processos formativos pautados na escuta, no acolhimento, na participação coletiva e na construção de práticas educativas mais humanas e sustentáveis. Também participa de iniciativas ligadas à justiça socioambiental, ao fortalecimento comunitário e à valorização dos territórios, articulando ações entre escola, comunidade e poder público, e os interesses dela de pesquisa envolvem educação ambiental crítica, formação de professores, políticas públicas ambientais, gestão socioambiental e liderança democrático-participativa. E esteve conosco na edição desse ano, da expedição, né? Participou lá conosco, foi uma experiência também muito incrível essa troca, né? da experiência dela, principalmente na parte de educação. Né? Então, obrigado aí pela apresentação. É isso, pessoal, histórias lindas, né? Ricas. Eu acho que a gente vai tentando suprir aí a coisa do online. O online tem essa bela vantagem de estarmos espalhados pelo Brasil e, ao mesmo tempo, termos a chance de nos conectar, né? Embora falte um pouco dessa proximidade, realmente, que os cursos presenciais nos dão, né? Então, é isso, né? Não dá para ter coisas perfeitas na vida, a gente trabalha com o que é possível, mas tem sido uma experiência muito incrível mesmo, assim, os cursos online, porque a gente tem conseguido atingir o Brasil literalmente inteiro. Se a gente pegar os nossos cursos, a gente tem chegado em lugarzinhos onde dificilmente as pessoas teriam uma formação de qualidade, né, com uma participação muito interessante de vários professores e pesquisadores, se não fosse essa estratégia online. Então, eu acho que isso traz para a gente uma grande felicidade de dar essa oportunidade para as pessoas participarem, né? E a gente está muito feliz. Enfim, queremos fazer mais. Já fazemos isso desde 2002, quando nós começamos o curso, na verdade, acho que começamos em 2000, se eu não me engano, depois de eu lembrar. E ao longo desses anos foram milhares de pessoas que participaram pelos nossos cursos, nossas ações. Então, muito feliz. A expedição eu tenho uma meta, que é fazer 50 edições, por exemplo. Já fiz os cálculos, eu vou estar lá com 70 e poucos anos, não sei se eu vou aguentar, mas espero sobreviver. Só penso em parar depois da edição de número 50. Tem que voltar a fazer 2 vezes por ano. Você sabe que a gente já está avaliando isso, viu, Bia? Vai depender de a medida... Eu tenho 53 anos, né? À medida que o ano vai passando, eu vou avaliando isso aí, ou talvez 3, 4 vezes para atingir a meta. Mas é isso, pessoal. Temos muitas coisas ainda pela frente por acontecer. Enfim, sem falar na vontade de conhecer tantos lugares bacanas que vocês, né, têm estão aí à frente. Quero muito conhecer. Tem um mapinha aqui na minha sala que tem os pontinhos que eu já visitei. E aí eu tenho um buraco no meio, que é exatamente Tocantins, viu? Eu tenho que ir no Tocantins. Pois pronto, então. Já tem a próxima viagem, destino. Tocantins e Aí eu e a Socorro aqui. Semana que vem, estou indo para Foz do Iguaçu. A gente tem um trabalho... Bom, não sei se eu já falei para vocês, a IUCN ela tem um selo de certificação, que é a lista verde, né, que reconhece iniciativas de áreas protegidas, que são referência, né? Eu faço parte do grupo de especialistas de avaliação e vamos estar em Foz do Iguaçu semana que vem, começando esse processo de avaliação. Na verdade, viajo só no domingo, né?
E depois de lá, vou direto para Guaraqueçaba, levar um grupo de pessoas, Cristina. Isso é uma coisa que a gente está começando a fazer agora também, levar um grupo de fotógrafos para fotografar as aves de Guaraqueçaba, né? Na verdade, eu pesquiso, assim como a Bia falou do trabalho com as ariranhas, né? Lá em Guaraqueçaba. Guaraqueçaba, pessoal, significa pouso do guará. Guará é uma ave vermelha que era muito comum em todo o litoral brasileiro. O guará ele ficou extinto do sul do Brasil por 40 anos. E numa das minhas expedições, em 2011, eu reencontrei os guarás lá. Eles começaram a recolonizar a área. É uma história muito linda isso, né? E desde então eu monitoro também as populações. É um projeto que a gente tem de 20 anos de monitoramento, né? A ideia é chegar até... Começamos em 2013, a ideia é monitorar até 2033, né? Vamos publicar os primeiros relatos agora, dos 10 primeiros anos. Foi uma experiência incrível, assim, porque começamos a ver do primeiro guará avistado, hoje já são alguns milhares, né? E Guaraqueçaba é uma cidade muito pobre, assim, muito carente de tudo. E a gente está tentando fomentar isso como uma referência do turismo de observação de aves. E a gente começou agora também, na verdade é um projeto que começamos ano passado, levamos uma pessoa, depois levamos duas, agora vamos levar 7, isso está ampliando, né? E ao mesmo tempo que eu faço as minhas observações para a minha pesquisa, os fotógrafos se divertem lá com as suas fotos. Tem sido uma experiência bem legal também, né? Então é isso, a gente vai tentando atuar em várias áreas, tentando contribuir de alguma forma para mudar essa realidade nossa, né? Legal. Tem algumas pessoas que estão colocando lá no nosso grupo que não podem participar porque estão em cursos, estão em outras reuniões e tal, mas teremos certamente ainda chances de interagir. Pessoal, palavra de vocês. Eu falei que eu ia falar pouco, já estou falando demais, na verdade. Alguém quer falar mais alguma coisa? Trazer alguma experiência? Professor Magela, o próximo curso ainda tem vaga? Tem. Semana que vem é a última semana de vagas, né? Última semana de inscrições, começa dia 8. Vou falar então um pouco desse curso, pessoal, porque é legal. Esse curso, ele vai envolver 6 professores, né? Deixa eu até pegar aqui a lista da galera. Nós demos a primeira edição desse curso esse ano, já em janeiro. Foi uma experiência muito, muito interessante. E agora a gente convidou o professor Vanderlei, que deu uma aula para a gente aqui. Ele já trabalha com essa coisa de educação ambiental e conflitos socioambientais desde sempre, né? Ele foi meu aluno já na graduação, já gostava dessa área, né? Aí aluno é isso, né? Depois que forma, fica ousado, começa a fazer as coisas, inclusive debatendo com o professor, mas a gente é grande parceiro de trabalho, né, Raquel? A Raquel também está começando a criar asas aí. De vez em quando a gente tem que dar aquele empurrão para voar, né? Isso aí, Guilherme também. Mas o Vanderlei vai coordenar esse curso, eu vou dar uma aula, uma participação, mas nós vamos ter a participação do Luciano Cardoso. O Luciano deu aula para vocês também, sensacional, né? E nós convidamos 2 grandes amigas também de trabalho, a professora Ana Angélica, que é professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que trabalha com botânica, com plantas, mas trabalha muito com a questão da questão da religiosidade relacionada às plantas. Então, é um estudo muito legal. E uma grande amiga da Argentina, Marina Panzieira. Marina tem uma história de luta muito, muito forte na Argentina. Ela foi guarda-parque, é professora de ecoturismo, e tem uma experiência grande, porque foi gestora de 2 parques na Argentina. Hoje ela é professora de uma universidade lá,
e uma ativista pelos direitos das mulheres, uma ativista que tem uma liderança nessa questão da participação feminina na questão das áreas protegidas, né? Então, uma pessoa magnífica, né? Vai ser um curso um pouquinho menor, né, que o nosso, ele vai ter só, acho que 6 aulas, 1, 2, 3, 4, 5, 7 aulas, né, concentradas ali em junho, mas, enfim, está à disposição aí de vocês, pessoal, quem quiser, faz contato comigo aí, que a gente faz a inscrição. Chegou agora a Gláucia, você chegou, a gente quer te conhecer agora. Pode falar para a gente um pouquinho de você? Oi, gente, boa noite. Meu nome é Gláucia, eu trabalho na Prefeitura de Santo André. Eu atuava como gestora como encarregada, né, no Parque Nascentes de Paranapiacaba, que é uma unidade de conservação, e atualmente eu estou no Parque do Pedroso, também em Santo André. Que legal. Conta um pouco mais como você chegou aí nessa função, Glaucio. Então, eu sou funcionária pública, né? Sou concursada municipal e eu entrei no departamento jurídico, depois eu fui para o departamento de gestão ambiental, participei do Conselho Ambiental de Santo André, né, do Comugesan. Depois passei por vários setores já. Fui encarregada de coleta de resíduos, e aí eu fui convidada para ir para Paranapiacaba. E aí, como eu estava meio acomodada, assim, querendo aprender novas coisas, né? Eu fui, me apaixonei e estou em unidades de conservação até hoje. Que legal, que bacana. Uma coisa, né, que pica a gente ali mesmo, né? O amor pelas áreas protegidas, o desafio, né? É verdade. É uma experiência, vários relatos aqui interessantes mostram bem isso, né? Como a gente se apaixona e como a gente se envolve com essa questão que é bastante desafiadora, mas extremamente prazerosa também. É verdade. Muito legal, Glaucio. Obrigado. Um pouco você chegou a tempo aí de falar um pouquinho de você também. Obrigada e desculpa o atraso. Tudo bem. A gente entende, né, pessoal, a correria da vida, a correria de todo mundo, mas por isso que a gente tem tido esse cuidado de gravar as ações, né, para as pessoas assistirem depois e ter essa memória mesmo, né, terem isso guardado, poderem revisitar quando quiserem, quando precisarem. E eu quero muito, pessoal, se vocês toparem, a gente depois, mesmo o curso acabando, se vocês quiserem continuar no grupo, eu sei que o pessoal muita gente não gosta muito de grupo, mas o nosso grupo ele é bem formativo, para a gente continuar trocando experiências, né? Acho que é importante. É muito importante essa coisa dessa troca, porque depois eu passo lá no grupo, Socorro, eu te mando também, tá? É muito importante essa coisa dessa troca de experiências, porque às vezes, né? Por exemplo, eu leio o Snook dezenas de vezes por ano, porque além do curso, eu tenho 2 disciplinas do Snook aqui no Instituto Federal. Aliás, são 3, uma no técnico, uma na graduação e uma na pós-graduação. E sempre tem nuances, detalhes, atualizações, né? E as perguntas que surgem de vocês nos ajudam a aprofundar isso, a entender melhor a questão jurídica, inclusive, viu, Camille, que é o desafio, né? A entender as brechas que a lei às vezes deixa, né? E que estimula debates, interpretações diferentes, né? Então, a gente tem tido essa oportunidade, para mim tem sido ótimo, né? Muito, muito bacana, então. Mas é isso, pessoal. Mais alguma coisa? Então, eu quero agradecer demais vocês aí por esse momento, para mim muito rico. Como eu disse, foi a primeira vez que a gente propôs isso, né? E já avisei aqui para o pessoal do próximo curso que
tem que ter nos próximos cursos também, porque é muito legal essa troca de experiências, né? Então, beleza, pessoal. Tudo bem? Nos vemos na quarta-feira que vem para a última aula, correto? É isso, né? Obrigada. Muito obrigada, professor. Magé. Um Valeu, prazer pessoal. enorme. Até lá. Boa noite. Vou estar sempre à Boa noite. disposição, viu? Obrigado, gente. Valeu. Um Tchau, abraço. tchau. Prazer.